Fala pessoal, voltando aqui, então vamos lá. O valor de k para que as retas 2x mais 5y igual a 7 e 3x mais ky igual a 1 sejam paralelas, tá? Então o primeiro passo, tá pessoal, a gente vai escrever a equação reduzida de cada uma delas, tá? Então a gente vai isolar o y de cada uma das duas equações, tá? Então eu vou chamar essa aqui de reta R, essa de reta S, somente por questão de nomenclatura. Então a nossa equação da reta R, né, separando as variáveis, a gente vai ter aqui y igual a 7 menos 2x dividido por 5. Tá? Só ajeitando, então isso implica que a nossa y é igual a 7 sobre 5 menos 2 quintos de x. Tá? Então o nosso coeficiente angular é menos 2 sobre 5. Perfeito? Agora, para a nossa reta S, nós temos que y vai ser igual a 1 menos 3x sobre k, tá? O que vai gerar para nós, então, que é y igual a 1 sobre k menos 3 sobre k vezes x. Tá? Se essas duas retas devem ser paralelas, o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Logo, menos 2 quintos tem que ser igual a menos 3 sobre k. Tá? Com condição de paralelismo entre duas retas. Tá? Então, menos 2 quintos deve ser igual a menos 3 sobre k. Tá? Trabalhando com a nossa igualdade, nós vamos ter então que menos 2k, fazendo a multiplicação em x, tá? Vai ser igual a menos 15. Isso nos leva que k ele vai ser igual a 15 sobre 2. Tá? Então, quando k é igual a 15 sobre 2, a reta R é paralela à reta S. Certo? Considere as equações x, 2x menos y menos 5 igual a 0, 5x mais 2y mais 4 igual a 0, 5x menos 2y mais 4 igual a 0 e 4x menos 2y mais 7 igual a 0. Né? Qual das afirmações é verdadeira? Né? Ele traz a equação 2 e a equação 3 representam retas coincidentes. Tá? Pessoal, como que a gente faz a análise dessa primeira afirmação, né, da letra A? Para as equações retas serem coincidentes, elas têm que ter a mesma equação. Tá? Então, note que a 2 e 3, o coeficiente A delas são iguais, o coeficiente B são diferentes, tá? E o coeficiente C são iguais. Tá? Logo, ela tem que B é diferente, tá? O B da equação 1, né? Vou colocar aqui da equação 2, na verdade, o B da segunda equação é diferente do B da equação 3. Tá? Logo, não são coincidentes. Então, essa primeira alternativa é falsa. Tá? Então, ela é falsa. A segunda afirmação, ela traz para nós que 1 e 3 representam retas perpendiculares. Tá? Então, a 1 e a 3. Tá? Como que a gente sabe se duas retas são perpendiculares ou não? Tá? Através do coeficiente angular. Tá? Então, eu vou determinar o coeficiente angular da primeira, tá? Da reta 1. No caso, em U, separando as variáveis, nós vamos ter, aqui rapidinho, y igual a menos 5 mais 2x. Tá? Ou seja, o coeficiente da nossa primeira reta ele é 2. Tá? E o da reta 3, né, o coeficiente angular, vai ser isolando o y, né, a gente vai ter então y igual a menos 4, mais 4 na verdade. Tá? O nosso caso aqui, o 4 ele vai para lá, ele vai negativo, né? Mas depois tem o menos 2 que vai passar dividindo, então ele vai 4. Mais 5y, mais 5y,
ou mais 5x, dividido por 2. Tá? Então, a nossa equação da reta ele é 2 mais 5 sobre 2 vezes x. Tá? Tenho essa equação. E o coeficiente angular dessa reta é 5 sobre 2. Tá? Qual que é a condição de perpendicularismo? Né? A equação, ou o coeficiente angular da primeira tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda. Tá? E não é isso que acontece aqui. Né? Note que eles teriam que ter sinais opostos, tá? E também, né, inverso, né? Seria 2, aqui seria meio, aqui a gente tem 5 sobre 2. Logo, também é falsa a afirmação da letra B. Tá? Letra C, 2 e 3 representam retas paralelas. Tá? 2 e 3 representam retas paralelas. Como que a gente consegue verificar se essas duas retas são paralelas? Se elas apresentarem o mesmo coeficiente angular. Tá? Então a gente vai verificar se ambas apresentam o mesmo coeficiente. Tá? Letra C. Da equação 2, vamos verificar se a gente já trabalhou com a equação 2. Não. Né? Então vamos isolar a variável y da equação 2, ou seja, chegar na equação reduzida. Né? A gente vai ter que y é igual... o 4 foi para lá, ele vai negativo, o 5 foi para lá, ele vai negativo, então eu tenho menos 4 menos 5x dividido por 2. A gente vai ter então menos 2 menos 5 sobre 2x. Tá? E o da nossa equação 3, a gente já fez a equação dela reduzida, é y igual a 2 mais 5 sobre 2x. Tá? Então, note que o coeficiente angular delas são diferentes. Tá? Então, elas não são paralelas. Tá? Então, essa afirmação é falsa. Tá? Vamos para a letra D. Letra D. 1 e 4 representam retas paralelas. Tá? Então, vamos aqui trabalhar com a equação de 1 e 4. A equação 1 reduzida a gente já tem, né? A gente achou na letra B. Tá? Então, ela é dada por y igual a menos 5 mais 2x, ou seja, o coeficiente angular dela é 2. E da equação 4, a gente vai precisar isolar o y, né? Então, a gente vai ter aqui y igual... vai passar menos 7, né? Vai passar menos 4. Daí tem o menos 2, vai multiplicar todo mundo por menos 1. Tá? Então, a gente vai ter 7 mais 4x dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui 7 sobre 2 mais 2x, né? Que está dividido por 2. E note que realmente, né, o coeficiente angular de 1 e o coeficiente angular de 4 são o mesmo. Então, elas são paralelas. Então, essa aqui é uma alternativa verdadeira. Tá? E analisando a última, tá? 1 e 3 representam retas paralelas. Tá? Então, a nossa equação 1, ela é y igual a menos 5 mais 2x. Tá? A nossa equação 3, nós temos que ela é 2 mais 5 sobre 2. 2 mais 5 sobre 2, x. E os coeficientes angulares das duas são diferentes. Logo, ela é falsa. Certo? Então, a única alternativa verdadeira é a letra D. Perfeito? Vamos fazer mais um. Dados pontos A3 e 6 e B8 e 18, determine a distância entre A e B. Muito bem, distância entre dois pontos, tá, gente? A distância do ponto A para o ponto B
vai ser dado, então, pela raiz quadrada da diferença entre esses pontos ao quadrado, né? Então, 3 menos 8 são 5, menos 5 ao quadrado, tá? Mais 6 menos 18, que vão dar menos 12, elevado ao quadrado. Nós vamos ter aqui, então, 25 mais 144 são 169. Então, a distância entre os dois pontos é 13 unidades de comprimento. Certo? Letra A feita. Letra B. O ponto médio do segmento formado para B. Tá? Como que a gente acha o ponto médio? Ponto médio é a soma de x de A mais x de B, dividido por 2, y de A mais y de B, dividido por 2. Tá? Então, ponto médio. Então, somando aqui, eu vou ter 11, né? 3 mais 8, 11, dividido por 2, 11 meios, e vou ter 6 mais 8, que são aí 24, dividido por 2, são 12. Tá? Tá aqui o ponto médio do segmento AB. E a distância desse segmento, 13,5. A distância de qualquer ponto ao ponto médio é metade de 13, que ponto médio é o valor que está no meio. Perfeito? Bora para o próximo. Os pontos A, menos 1m e B, n e 2 pertencem à reta 2x menos 3y igual a 4. A distância entre A e B é... Bom, a gente vai precisar calcular o valor de A e B para posteriormente calcular a distância entre eles. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Substituindo esses valores na nossa equação. Então, se o A é menos 1 e m, né, a gente vai ter o seguinte para a nossa equação. 2 vezes menos 1, menos 3 vezes o valor de m, vai ter que ser igual a 4. Tá? Então, a gente vai ter menos 2 menos 3m igual a 4. Então, menos 3m é igual a 6. Isso indica que m é igual a menos 2. Tá? Achei o valor de m, logo, então, o ponto A é dado pelo ponto menos 1, menos 2. Preciso achar, então, também o valor de n, que é do segundo ponto. Então, substituindo n e 2 na nossa equação, nós vamos ter 2 vezes n menos 3 vezes 2, vai ter que ser igual a 4. Então, 2n menos 6 é igual a 4. 2n vai ser igual a 10. N é 10 dividido por 2, que é 5. Logo, o ponto B é o ponto 5 e 2. Perfeito? Agora, vamos calcular a distância, então, de A para B. Tá? A distância de A para B vai ser a raiz quadrada da diferença entre os dois pontos. Então, menos 1, menos 5 vão ser menos 6, elevado ao quadrado, mais menos 2, que são menos 4, elevado ao quadrado. Tá? Então, a distância de A até B vai ser dado pela raiz quadrada de 36 mais 16. Vai ser, então, distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 52, né? 52, tentando simplificar, 52 é 4 vezes 13, tá? 4 tem raiz quadrada, então a distância de A até B pode ser dado como 2 vezes a raiz quadrada de 13. Aqui é a resposta. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo trago mais uma sequência de resoluções. Até daqui a pouco. Fui!